Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo hoje, conversando sobre as dúvidas do nosso irmão Luiz Santos de Souza, que nos fez aqui uma série de perguntas e questionamentos na primeira parte do nosso programa. E nós vamos tentar, nessa segunda parte, conversar com ele e com você que está nos assistindo. Primeiro, Jesus vai voltar como Rei dos Reis? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? É bom que se saiba que todas as nações do mundo acreditam no libertador, no Messias, naquele, como ele coloca aqui, Rei dos Reis. Existe Messias em todas as filosofias religiosas, no hinduísmo, no muçulmano, no islamismo. Existe Messias entre os essênios, o Messias dos essênios. Existe o Messias efraimita, o Messias descendente de Davi, e vai por aí afora. Ora, todo mundo espera que Jesus vai voltar como Rei dos Reis. Jesus deixa dito que não nos deixaria órfãos, lá em João 14, que enviaria um outro Consolador, porque ele já veio. Aí você pode dizer, mas ele não disse que voltaria? Ele já voltou. Ele voltou quando se apresentou a Madalena. Ele voltou quando apresentou-se aos 10, sem Tomé e sem Judas. Depois ele voltou mais uma vez quando se apresentou aos 11, agora com Tomé presente. Depois se apresenta aos 12 na estrada de Emaús. Depois ele aparece a Pedro lá no Mensa Christi, lá nas margens do Mar da Galileia, quando pergunta: Pedro, tu me amas? Ele faz 3 vezes essa pergunta. Então Jesus já voltou e ainda deixou dito que enviaria um outro Consolador, e aonde estivesse mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Então não precisamos acreditar, meu caro Luiz Santos de Souza, no retorno físico de Jesus. Isso é uma crença nossa, porque a gente acredita muito mais no material do que no espiritual. Nós precisamos acreditar, sim, que a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, ele continua vivo entre nós. Então é isso que deve ser a nossa crença, sem esperar que ele volte fisicamente, porque ele já é o Rei dos Reis. Não tenho a menor dúvida, e tenho certeza que você, até onde eu conheço a filosofia protestante, também acredita nisso. Então, não esperemos um Jesus homem uma segunda vez. Ele já veio, já deixou toda essa mensagem fantástica nos evangelhos, todo esse testemunho nas cartas de Paulo, Pedro e outros, Judas, Tiago, que testificam esse amor e essa promessa feita por Jesus, que não nos deixaria só. Haverá o arrebatamento. Ora, o que é que se chama arrebatamento? Existe um verbo no judaísmo, no hebraico, chamado la'alot. La'alot em hebraico é subir. E o que você encontra lá com relação a Elias, Enoque, que dizem que foi arrebatado, é porque ele foi visto subindo. Mas a Bíblia, por si só, explica a Bíblia. Eu não estou aqui criando teoria de achismo pessoal. Mas se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala lá no capítulo 15, ele diz que a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Carne e sangue. E que quem vai para o mundo espiritual, é o corpo espiritual, não é o corpo material. Que Paulo, seguindo como bom judeu que era, a primeira informação que está lá no livro do Gênesis, há um corpo material, pó, Adão, que a gente já viu. E é um corpo espiritual, que é o Nefesh, que fica livre. Então, quem vai para o mundo espiritual é o espírito. O corpo espiritual, como fala a Origem, como fala Paulo, como fala o próprio Eclesiastes, que a centelha divina vai para Deus, a alma volta para Deus. Então, não vamos pensar em um arrebatamento físico. Isso é interpretação, infelizmente, literal de uma palavra hebraica chamada la'alot, que é subir,
que Elias foi visto subindo, mas Elias não foi para o mundo espiritual de corpo e alma. O que Eliseu viu ali pode ter sido uma explosão, um raio, o corpo dele viu o fogo subindo, que ele foi arrebatado, como muita gente coloca, mas carne e sangue não é do reino dos céus. Então, temos que analisar um lado e outro da Bíblia, porque a gente sabe que a própria Bíblia é quem explica a Bíblia. Não que a Bíblia tenha erros, a gente muitas vezes não entende ou interpreta mal ou traduz mal o que está escrito no texto original. Para onde vão os justos e os pecadores? Jesus responde isso no capítulo 5, versículo 28 e 29 do livro do Evangelho de João. E é o primeiro capítulo dessa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo. Exatamente isso. Para onde vão os justos e para onde vão os... Você coloca aqui os pecadores, que é um termo perfeitamente ligado ao conceito da Igreja Católica. Pecado que vem de culpa. Quem se sente culpado porque pecou. O termo avon, no original hebraico, é erro, e het, que também é traduzido por pecado, mas het em hebraico é alvo. É como se você tivesse errado o alvo, saiu do seu objetivo, fugiu dos caminhos de Deus. Então você fugiu, saiu do correto, você errou. Daí traduz muita gente por pecado. Mas Jesus diz aqui: para onde vão os justos e os pecadores? Capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos admireis disto, porque vem uma hora em que todos os que dormem nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Aí é que vem você. Para onde vão os justos? Os que tiverem feito as boas coisas vão para uma ressurreição de vida, despertam para uma vida eterna com Deus. Esses não precisam mais voltar, porque já a palavra ressurreição é nascer, aparecer, surgir no mundo espiritual, não é no mundo material. E os que fizeram o mal ou coisas ruins vão para um julgamento. Não vão os justos para um inferno pré-construído por Deus para castigo nosso. Jesus jamais viria trazer uma notícia dessa para nós. Jesus é um ser maravilhoso, bondoso, justo, misericordioso e veio aqui para nos trazer boa notícia, não notícia ruim. Mas não saia daí não, que esse assunto vai continuar, porque eu quero deixar Luiz Santos de Souza com todas as respostas e esclarecimentos que ele precisa, dizendo a ele que ele pode contestar ou não aceitar, mas vá verificar se o que nós dizemos procede ou não. Até já, não saia daí, só um minuto, hein?